Computador. Boa noite a todos nós que estamos aqui nessa apresentação que a Otília Kreutzer vai fazer para nós. Ela é terapeuta floral, é voluntária do nosso programa ABRAP Integrar. Vai falar um pouco para nós sobre a terapia floral e o que pode a terapia floral contribuir com a psicologia, né? Então, como é que funciona o ABRAP Integrar quando vai chegar paciente para ela, né? Para depois, então, da fila de espera da gratuidade, vai para nós, os psicólogos. Então, a Otília vai mostrar para nós todo o recurso que tem essa terapêutica, né? Que é considerado uma terapia integrativa. E então, para aqueles que vão nos ver e ouvir, né, pela gravação, que possa agora para nós, tanto para nós como para os que vão nos ver depois, que sejam informações para benefício nosso, da nossa família, né, de familiares, colegas de trabalho, enfim, todo esse recurso, né, que vem do amor das plantas. Otília, com você, tá? Ah, até que eu estou arrumando aqui o Então, suporte. pode dar o seu boa noite, tá? Que já está gravando, tá bom? Tá. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Espero poder passar uma mensagem sobre a terapia floral, o quanto ela é importante para a ajuda do trabalho de vocês aí, psicólogas, né? Que eu tenho tido assim retorno de algumas psicólogas que realmente quando passa por mim e chega aí para começar a terapia, parece que aquilo já está sendo trabalhado, tem um início já aí, né? Então, eu gostaria de passar para vocês algumas coisas, e eu gostaria de falar também, que vai estar dentro desse programa, dos 38 florais, porque aí vocês vão entender o quanto isso vai mexer com o emocional, com as condições, né, emocionais da pessoa no momento. Então, no começo, vocês vão ver as flores, eu vou contar um pouquinho de como é o floral, vou contar um pouquinho do Torbá, vocês vão ver as flores, e no final, quando for separado por 7 grupos, que são sobre o medo, sobre a solidão, tal, aí eu vou entrar em cada uma das flores. Então, vocês não se preocupem de olhar a flor e saber o que ela trabalha, porque no final eu vou dar um toque nas 38. Tentei fazer isso bem resumidinho para que vocês conhecessem essas flores, tá bom? Ok. Vamos lá, então. O que é a terapia floral, né? É uma terapia integrativa e complementar baseada no uso das essências florais. As essências florais são preparados feito de flores artesanais que aliviam processos de transformação de consciência. Olha, gente, como é importante isso, hein? Despertando talentos, virtudes e potenciais latentes, favorecendo e possibilitando a restauração da paz, harmonia e equilíbrio. Tudo que a gente quer e precisa, né? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, porque aí fala que é artesanal, e realmente é artesanal até hoje, sabe? Existem vários sistemas no Brasil, no mundo, né? Aqui no nosso estado, que depois eu vou mencionar, mas todos esses sistemas é o mesmo processo. É colocada a flor assim nas primeiras horas da manhã, é colocado numa vasilha de vidro as flores, colocada no sol, o sol emanando esse calor e essa energia, essas flores vão passando, vão entrando em ressonância com a água e mandando esse recado que cada uma delas tem
para nós que cada uma delas vai trabalhar uma virtude. Então, isso de uma maneira bem grotesca. Se vocês tiverem mais interesse na internet, vocês vão ver direitinho. E é assim que funciona até hoje. E existe também o sistema que é feito por fervura, porque quando o Dr. Bach começou com isso, vocês sabem, Inglaterra tem pouco sol, não é, não tem esse privilégio nosso aqui. Então, muitas vezes tinha dias, passavam dias, semanas que não tinha luz do sol. Dr. Bach tinha que fazer a fervura, né? Mas aí é toda uma técnica, todo um processo que, se vocês precisarem de detalhe, na internet vocês vão achar, tá bom? Mas até hoje é feito dessa maneira. Não vai para laboratório para mexer, ou indústria, ou coisa química. Não. A única coisa é a água e o conhaque, que é o condutor, que tem todo um processo. Depois que colheu a flor, você vai falar, mas como que sabe que já foi? A água fica toda cheia de bolinha e a flor vai murchando. Isso significa que essa flor já passou a mensagem na água. Aí é todo o processo de quem vai estar engarrafando isso, tá? Então é mais ou menos isso. Não vou me aprofundar, que é mais complicadinho, tá bom? Vamos lá, Ed. Como surgiu a terapia floral? Bom, tem que falar um pouquinho desse homem, porque, gente, esse legado que ele deixou para a gente é maravilhoso, né? Ele nasceu em 1886 e faleceu em 1936. Você vê que ele faleceu novo, acho que 50 anos. Na sua busca pelas causas das doenças e do sofrimento humano, o Dr. Bach cumpriu uma trajetória de estudos que saiu do material para o sutil. Então, ele foi um médico patologista, imunologista, que ele foi para essa área também, foi para a homeopatia para, por fim, ir para o floral. Então, vocês vejam que é um médico, um homem da ciência, que passou por várias etapas, né? E não estava satisfeito com essa medicina, na verdade, desde o começo. Ele, com 20 anos, entrou na faculdade. Com 16, ele terminou o ensino médio, que seria o ensino médio de hoje, e foi trabalhar numa indústria que o pai dele tinha, foi inclusive trabalhar em torno, né, numa indústria de fundição. E lá ele era uma pessoa desde criança muito sensível, né, à natureza, aos animais. E lá nessa indústria do pai, ele começou a perceber o medo, o descontrole das pessoas que trabalhavam lá. Por quê? Nessa época não tinha uma ajuda aos trabalhadores, uma lei trabalhista, vamos dizer, né? Que organizada, que cuidasse dos funcionários. Então, o que, que ele via lá? Os funcionários trabalhando com muito medo de ser mandado embora, porque se esse funcionário fosse embora, ele iria com uma mão na frente e outra atrás, ele não teria recurso nenhum, ajuda nenhuma, certo? Então, essas pessoas tinham medo de ficar doente, olha só. E ele observava isso, ele sempre foi um grande observador, né? E ele observava isso. Começou aí a preocupação dele. Por que essas pessoas com medo, né? E como a gente pode lidar com isso? Quando ele começou a perceber isso lá na fundição, na indústria do pai, em seguida ele falou: não, eu vou ser médico e eu vou querer ajudar as pessoas, sim. Querer entender o porquê do medo, o porquê da doença, enfim, aquilo já deu um insight nele bem grande. Com 20 anos, ele entrou lá para a medicina, né, para a faculdade de medicina. Deixou lá a indústria do pai e foi para a medicina. Tá. É, com 26 anos, ele se forma na medicina, vê, jovem ainda, né?
E com 28 anos, ele ainda pegou a Primeira Guerra, né? E foi encarregado de 400 leitos nesses abrigos, quando tem guerra, né, que socorrem as pessoas. E ele foi lá, foi chamado para ajudar, para fazer, vamos dizer assim, um tipo de estágio, né, com essas pessoas feridas de guerra. E ele viu muito sofrimento. Ali ele já começou a perceber o seguinte: a pessoa que perdia braço, perna, ou muito ferido, muito machucado, que algumas reagiam facilmente, se recuperavam e davam conta. Outras ficavam apavoradas e não conseguiam se recuperar. Ali já começou a chamar a atenção dele mais uma vez. Ele cada vez tinha mais certeza de que ele queria ser um médico para ajudar numa medicina, mas uma medicina que fosse diferente daquela, né? Ortodoxa e que não olhasse o ser humano de outra maneira. Bem, e ele foi pesquisando, foi vendo e percebendo que na natureza tinha muita coisa que podia estar ajudando o ser humano, que poderia estar equilibrando, né? Nesse lado emocional. Aí, em 1917, ele nessas pesquisas e ele trabalhando, nisso ele já foi, montou o escritório, o consultório dele, já se formou e tal, e trabalhando, e sempre em busca de algo melhor para o ser humano. Ele não se acomodou, não. E nessa ocasião, em 1917, com 31 anos, ele teve uma hemorragia muito forte. E quando ele foi atendido pelos colegas dele, foi dito que era uma doença que não teria cura, que ele tinha no máximo 3, 4 meses de vida. Não tinha medicamento, não tinha tratamento, que ele faleceria, né? E com essa questão dele falar, nossa, peraí, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, ele já pesquisando natureza, já pesquisando é, parte da homeopatia, querendo entrar na homeopatia, né? Que ele fez? Sem darem alta para ele do hospital, ele saiu e foi embora. E continuou trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente saiu do hospital e foi. Em seguida, em 5 anos depois, em 1924, ele entrou no hospital de homeopatia e começou a fazer um curso de homeopatia, se aperfeiçoar dentro da área da homeopatia, porque a homeopatia já era mais sutil, era menos agressiva, já respeitava a personalidade, a característica da pessoa, né? E ele foi chegando lá. Bom, é, e foi pesquisando dentro da homeopatia, e ele foi para a homeopatia. Dentro da homeopatia, ele descobriu medicamentos através de pesquisa, porque ele era um pesquisador incansável, e descobriu uma vacina para doenças de intestino, que na época é chamado até hoje, né? Os nosódios do Dr. Bach, os 7 nosódios, que são usados até hoje na homeopatia, um recurso muito bom. Então, ele foi dentro da homeopatia, pesquisando, mas ainda indo ao campo, vendo a natureza, pesquisando já no olhar as flores e por aí. Bom, com 42 anos, em 1940, e ele não morreu, né? Os 3 meses que ele tinha, ninguém falou mais nada, e acho que até ele esqueceu, entre aspas, né? Bom, com 42 anos, em 1930, ele começou a descobrir os primeiros florais. Como ele era uma pessoa, desde criança, muito sensível, muito intuitivo, uma pessoa
com um olhar humano. Eu até comento com a Edna, com as pessoas lá do centro, eu digo, doutor Bar, espírita e não sabia. Se fosse hoje, ele estaria aqui com a gente, né? Fazendo palestras. E ele foi para as pesquisas dos florais e viu que era por ali. Ele percebeu com a sensibilidade dele, a gotícula do orvalho na boca, que aquilo passava e mexia com ele, tá? O que que ele fez? Ele chegou no consultório na cidade, porque ele já tinha o consultório, né? Acabou com tudo, quebrou o consultório, o laboratório, fechou e foi para o campo. Os amigos ficaram todos, como você vai fazer isso? Uma pessoa, né, reconhecida, que tinha já feito várias coisas dentro da homeopatia, publicado vários artigos. Ele largou tudo, ele quebrou todos os vidros do laboratório de pesquisa e foi para o campo. Nessa época que ele já foi pesquisar, ele primeiro foi morar na praia, depois ele foi para o Monte Vermont, que até hoje tem o Centro Bar. Tá? E lá ele começou a pesquisar os florais, e daí para frente foi indo. E a doença, nada de aparecer, né? E aí, para terminar a bibliografia dele, que depois a gente já vai entrar nos florais, né, como que está dividido e tudo mais, quando ele terminou de sintonizar os 38 florais, ele estava com 50 anos de idade. Ele avisou a secretária, o pessoal que ajudava ele, já lá na, no, na terapia, no laboratório, lá na casa, lá no Monte Vermont. Ele disse assim: olha, minha missão está cumprida, está pronto, está aqui para a humanidade. Alguns meses depois, ele morreu dormindo, com 50 anos de idade, deixando todo esse legado para a gente, tá? Então, é importante eu falar do Dr. Bach e esse caminho que ele fez, muito bonito, né? E que deixou para a gente aí, tá bom? Vamos lá, Edna, entrar nas essências, tá? Ele quis deixar isso tão organizadinho para que a gente tivesse facilidade, porque a intenção dele é de que a gente mesmo descobrisse qual era o floral que a gente precisava para estar tomando. Só que é um pouco complicado, a pessoa tem que se dedicar mais, tem que estudar, por isso vieram as terapeutas, os cursos, enfim, né? Mas a finalidade é de que fosse uma coisa simples e que a pessoa conseguisse identificar do que ela estava precisando. Então, o que ele fez? Ele dividiu esses 38 florais em três grupos. O primeiro, em 12 remédios para tipos de temperamentos. Então, ele selecionou os florais que seriam para tipos de temperamentos. Aí, no grupo 2, que são os 7 auxiliares, para os estados crônicos por acontecimentos de traumas, doenças, etc. Quer dizer, situação que levou você a estar com aquele descontrole, aquele problema, por conta de uma doença muito longa, por conta de não ter se cuidado, por trauma. Então, esses 7 auxiliares são por essas situações circunstanciais, tá? O grupo 3 são os 19 complementares. Esses 19 complementares, que é a lista maior, são os florais para dores da alma, que nós falamos que são os florais mais espiritualizados, tá? E vocês vejam que de quantidade maior, né? Então, vamos olhar um pouco as flores para vocês irem entrando no clima. Ó, primeiro,
ele classificou, vamos ver os temperamentos, para vocês que a maioria são psicólogos, né, dessa área, ele classificou assim, para impaciência, é o impatiens, que é o floral impatiens. O que, que ele vai trazer? Ritmo, calma, né? Sentar naquela aceleração. Medos, timidez, é o mimulus, que vai trazer segurança, né? E isso, ele traz segurança. Liderança, não, é que tá tão pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, tá? Vou virar aqui, gente. Peraí. Deixa eu ver. Aí. Não estou enxergando. Tá difícil. É, indiferença e dispersão. O clematis. O clematis é para aquele sonhador que está sempre no mundo da lua. O que, que ele vai trazer? Foco, ancoramento, né? Aqui eu vou pincelar assim. Felicidade aparente, quer dizer, aquela falsa felicidade. Aquela pessoa que parece que está sempre feliz, mas lá por dentro a coisa não está legal, né? O agrímone, que vai trazer paz interior. Possessividade e autopiedade. É o tícore, que depois vamos falar também dele, que vai trazer o amor incondicional, para deixar de ser possessivo, né? Vontade enfraquecida seria o Não, centauro. antes disso, entusiasmo. Albert vai, entusiasmo exacerbado, tá? Quer dizer, aquela pessoa que é toda eufórica, né? O Vervain, ele respeita a opinião do outro. Por quê? O Vervain, ele quer impor a ideia dele. Ele não respeita o outro, tá? Vontade enfraquecida, senta. Sabe aquela pessoa que não sabe falar não? Nós até damos um apelidinho de capacho. A pessoa faz o que quer, né? A pessoa não consegue falar não. Então, vai trazer força e poder interior, tá? Vontade, não. Hesitação é o cerato, é a questão de não encontrar o seu caminho, não querer escutar a sua intuição. Então, confiança na intuição. Alienação e Não, antes, orgulho. a indecisão. Decisão, esclerantos, determinação. Esses esclerantos, que depois vocês vão ver lá, que existem vários florais para indecisão. São uns três, quatro, mas são indecisões diferentes. Esse é aquele que fica entre duas coisas. Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Tá? Esse é o escleranto, que vai dar a determinação. Alienação e orgulho, é o water violet. É aquela pessoa calada que se fecha e não quer se comunicar, não quer se interagir com as pessoas, tá? Dúvida devido à falta de fé. Bom, isso aí, gente, todo mundo acho que tem que tomar de vez em quando. Eu vejo lá no Ismael quanto vem o Gentium para o pessoal tomar, né? Para ter perseverança, fortalecer a nossa fé. Terror. Aí é o terror de pânico, tá, gente? Que vai entrar lá na síndrome do pânico. É o rock rose, para dar coragem. Bom, isso é uma pincelada dos tipos de temperamentos, tá? Vamos lá, Edna. Então, aí vocês vão ver essas flores que eu acabei de falar para vocês, que depois eu vou falar cada uma delas e mencionando o que elas vão fazer, tá? É só para vocês irem tendo imagem delas. Pode ir, Ed. Tá. Esse daí são os sete auxiliares. Lembra que eu falei que você acaba precisando por situações circunstanciais, né, de doenças prolongadas e traumas ou coisa desse tipo, que vem estar ajudando, que é o GORS, e ele está na sequência. Então,
vocês vão ver as flores de acordo com a sequência do nome ali, ó. O gorse, o oak, o heather, o rockwater. O rockwater é o único floral de Dr. Bach que não é flor, é feito da água, da fonte, tá? Ele tirou, ele sintonizou através da água da fonte. O Wild Oat, que é uma aveia silvestre, o olive, que é a oliveira, e o vine, que é do vinho, a florzinha do vinho, tá? Vamos lá, Ed. Tá. Então, agora nós vamos começar a falar de cada um deles, para vocês terem ideia, né, do que eles vão estar trabalhando. Ah, sabe como o Dr. Bach, quando ele sintonizou lá aqueles de temperamento, ele fez isso, sabe por quê? Ele estava num jantar uma vez, e ele era muito observador. E ele começou a olhar cada pessoa que estava nesse jantar, tá? Como a pessoa se punha, como ela se comportava, como ela se movimentava. Ele olhou tudo isso. Foi aí que ele entrou com esses tipos de temperamento. Ele fez uma classificação observando todas as pessoas que estavam nesse jantar, tá, gente? Eu faço questão de falar isso porque é importante. Tá, então vamos começar pelo nosso, os 19 complementares. Edna, vai um pouquinho mais para frente, que eu quero olhar aqui, deixa eu ver. O Então, Xé, não, deixa aí. Os você, 19, deixa aí mesmo. então, você vai ter que falar Deixa aí. deles, Cherry Plan, né? Só as flores, né? Eu vou começar a falar então das flores. O Cherry Plum, para que ele serve, gente? Quem precisa tomar um floral com Cherry Plum? Que essa era a ideia do Dr. Bach, que a gente olhasse e visse o que a gente precisa, né? É meio complicado, mas a gente consegue, quem quer se dedicar. Medo de perder controle. Então, veja que é um medo muito forte, não é um medinho qualquer, tá? Ele vem o quê? Ele vem acalmar a mente e a serenar. O elmo, quem está precisando de elmo? Quem está temporariamente desanimado e exausto, tá? É bom você estar mostrando, né, Edna? Sim. Tá. Por excesso de trabalho ou muito compromisso. Então, o que ele vem trazer? Ele vem ajudar a definir as prioridades. Porque às vezes você está com tanta coisa para fazer e acaba ficando doidinho, né? O aspen é um outro medo. São medos, assim, que de premonição, você sente um frio, uma coisa esquisita. Nós sabemos que existe espiritualidade, existe alguma coisa nesse tipo. Mas então, Otílio, quando a pessoa. Oi, era bom dizer que esses 19 complementares são aqueles para dores na alma e que eles são feitos todos pela fervura, pelo método de fervura. sim, Todos mas eles. nem todos, viu, Edna? Alguns, mas a maioria deles era pelo método da fervura. Tá. Agora, eu vou fazer o seguinte, porque se eu for falando agora, depois no final, quando eu falar sobre medo, sobre outras coisas, eu vou estar repetindo. Então, eu vou falar dos florais e mostrando só para vocês, para depois a gente entrar naquela classificação das 7 categorias, tá? Então, vamos passando esse daí só para a gente ver as flores agora, Ah, Ed. esse aqui é o beach, Porque esse é o daí nós vamos entrar. chestnut Isso, esse é o hornbeam. isso. Vamos para o outro, porque depois nós vamos entrar na Aí, classificação que ele tá. fez. Aí o Red Chestnut, o White Chestnut, o Pine, Mustard, Honeysuckle. Aqui tem para saudosismo,
para medo também, né? Vão para frente. São as flores, para vocês conhecerem só. Porque eu vou me estender lá na categoria das 7 categorias que ele deixou, tá bom? Tá, o Vamos Sweet passar ela. Chestnut, vamos terminar aqui. Weed Rose, Isso, e White. o Wild Rose, que é a Silvestre. Aí vem o Larch, o Walnut, Star of Bethlehem. Olha bem essa florzinha, gente, porque depois eu vou falar dela. O Holly, o Crab Apple e o Willow. Vamos lá. Tá. Aí, agora eu vou me prolongar mais. Ele deixou para nós 7 categorias das 38 essências, que vocês vão ver quais são essas 7. E ele começou para os que têm medo, tá? Lembra que eu falei para vocês? Olha só, são 5 florais que vão estar mexendo com medo. O Rock Rose, que é essa primeira amarelinha. Vamos ver o que, que ele vai trabalhar. O Rock Rose, lembra que eu falei do pânico, da síndrome do pânico, do desespero? É esse tipo de medo, do desespero muito grande. Um medo que você não dá conta, né? O Mimulus, que é esse segundo amarelinho também, são medos comuns, medos que você identifica. Bom, eu tenho medo de ficar trancado no elevador, porque eu tenho claustrofobia, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de avião, tá? Esses medos que você consegue detectar. O cherry plum, que é aquele bonitinho lá do canto, aquela florzinha bonitinha lá do canto, é o medo de perder o controle. Quando você já está num ponto que você fala, eu tenho medo de fazer uma besteira, de explodir, de agredir, de até cometer um ato que venha depois me, né, perder a cabeça. Então, é esse floral. O aspen, que eu estava falando lá no começo para vocês, é para esse medo que você não consegue, de pressentimento. Gente, esse Aspen, eu tenho trabalhado muito com criança que diz que acorda à noite, assustada, com medo, que diz que tem bicho no quarto, sabe essas coisas de criança? Eu tive uma experiência, inclusive, com um sobrinho meu que disse que tinha um anjinho que vinha toda noite e que ele tinha medo. O Aspen vai trabalhar isso. O que, que o Aspen vai fazer? Ele vai trazer uma camada de proteção, tá? Para que essas situações, né? De outros planos que nós sabemos, né? Todos aqui são tão dentro da filosofia espírita, sabemos que podemos sofrer essas influências. Então, o Aspen vai dar essa proteção. Então, é esse medo de coisa que você não consegue explicar o que é. Um calafrio, um vulto, sabe? Esse tipo. A pessoa chega falando isso, tá? Quem não é espírita, quem né, não fala sobre o espírito. E o Red Chestnut, medo de que algo ruim possa acontecer às pessoas que a gente ama, ou amigo, seja o que for. Deixa eu beber uma água. Então, vai fazer com que você tenha mais confiança em si, entregue mais, deixa as pessoas levarem a vida que elas precisam, fazerem o que elas precisam, sem você estar com aquele medo, porque acaba sufocando, né, gente? Aquele medo, principalmente com filho, né? Ai, que medo que aconteça isso, aquilo. Não, não vai, porque pode te acontecer isso, lá é perigoso, enfim. Isso não é muito saudável, né? Vamos lá para o outro, então. É,
para os que sofrem de incerteza. Vamos lá. O cerato. Veja que tem um, dois, três, quatro, seis florais que mexem com as incertezas. Vamos falar do cerato. O cerato é para aquela pessoa que tem incerteza porque não ouve a própria alma, não consegue enxergar o caminho da alma, a que veio, a que propósito, não escuta a sua intuição, tá? Então veja como é profundo esse floral. Ele foi um dos primeiros florais que me chamou a atenção. Até meu cartãozinho tem essa flor, porque eu ia em busca disso. Tomei Cerato muito tempo, porque eu dizia assim: eu quero enxergar, eu quero ver meu caminho de alma, né? Eu quero escutar mais a minha intuição. Eu não estou escutando, né? é, Faz a gente tomar decisões que venham internamente, porque são da alma, e escutar a intuição. Então, esse é um tipo de indecisão, tá? O outro é o esclerantus. O esclerantus, eu já até tinha dito anteriormente, é quando você tem dois caminhos a tomar e fica sem saber qual deles. Você está ali na bifurcação, e agora? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Tá? Se tem alguém aí que mexe, não sei se a Renata está aí, se alguém que mexe com astrologia, que conhece um pouco, esse é um floral para o signo de Gêmeos e Libra, porque são inseguros, indecisos para tomar decisão, tá? Escleranthus é um floral que vai ajudar bastante. O Gentian, que é esse rosinha bonito, lilás. Quando você está desanimado diante de obstáculos, que às vezes vem dificuldade na vida da gente, que meio que para, você fala, ai, não vai, não consegue ir, desanimado, não consegue superar o obstáculo, vamos dizer assim, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer força para que você tente e supere esse momento, essa dificuldade momentânea, vamos dizer, tá? O Gorse, que é esse amarelinho do meio, ele traz lucidez e ilumina o caminho obscuro pelas imperfeições humanas, dissipando as dúvidas e tristezas que geram sofrimentos e doenças. Então, veja só, ele traz uma insegurança, mas é porque você não tem lucidez, você não tem entendimento de como resolver as coisas. Ele vai trazer luz para que isso venha à tona, para que você possa lidar com isso, né? E não ficar doente por conta dessa indecisão de não saber lidar com isso, né? O Hornbeam é para quem tem preguiça e tédio, tá? Todos nós tem vezes que caímos nessa, de preguiça, de tédio. Não é uma depressão, mas ai, uma moleza, uma falta de vontade, tá? Ele vai trazer. Esse hornbeam, a gente sempre usa a expressão de que é o floral de segunda-feira de manhã. Você acorda com uma preguiça de ter ficado paradinha à toa fim de semana, né? Ai, meu Deus, tem que trabalhar, tem que isso, aquilo, mas vai, né? Arrastado. Ele vai te dar força para que você supere isso também. Wild oat é uma aveia silvestre. Essa daí são as sementinhas, não é a flor, mas tem uma florzinha, mas é muito pequenininha, então é figurado pela sementinha dela. Esse wild oat é muito usado para quem está sem direção na vida. Ele é muito interessante para os estudantes que estão
sem saber que carreira escolher, que faculdade fazer, sabe? Que caminho tomar profissionalmente. Ou também, às vezes, procurando um emprego, você tem que tomar decisão, oh, mas eu vou aqui ou eu vou por esse. O que que esse caminho me leva? O que que é melhor para mim? Ele vai também profundamente na escolha da alma. Só que ele é mais, vamos dizer, mais material, mais físico, né? Ele faz você achar a direção na vida. Não, olha, eu gosto disso, eu me identifico com essa profissão ou com isso. Para estudante é maravilhoso, gente. O pessoal que está fazendo vestibular ou que está lá no último ano do ensino médio tem sido de grande ajuda, tá? Vamos então para o outro. O outro é pouco interesse pelas circunstâncias presentes, né? Tá, veja quantos, são 7. O clematis é para aquela pessoa distraída, desatento, no mundo da lua. Eu tenho um exemplo de uma das minhas filhas, que durante um tempo, eu lembro quando ela estava ainda fazendo vestibular, ela viajava, ela falava, mãe, eu não consigo focar, eu preciso estudar. E ela foi fazer uma faculdade que precisava muito de química, física, ela fez uma faculdade de engenharia. E ela falava, eu preciso focar, eu disperso, como diz outro, viajo na maionese. E viajava mesmo. E é fácil você perceber uma pessoa que está nesse estado, ela normalmente dorme muito, demais. Vocês já viram gente que dorme demais? Tá? Normalmente são mais pálidas, elas não estão com o pé no chão, estão sempre com a cabecinha no ar, né? O que que o Clematis vai fazer? Ele vai trazer você no aqui e agora, vai pôr teu pé no chão, tá? Aqui, inclusive, eles falam, quando a gente faz os estudos, que é muito interessante esse floral para os artistas de uma forma geral. Por quê? Eles têm que lidar com criatividade. E, normalmente, pintor, cantor, ator, esse pessoal da área criativa, eles viajam mesmo, porque se eles não viajarem, eles não são criativos. Mas só que fazem eles viajarem, vamos dizer, serem criativos, enraizados, trazendo essa criatividade para o aqui e agora, tá? Então, o clematis vai trazer você para os interesses, para a tua situação atual, o aqui e agora. Edna, você me dá um alô quando for mais próximo de terminar, porque eu estou sem o horário aqui, tá? Tem 35 minutos para terminar, tá? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos para o outro. O honeysuckle, esse floral vocês vão conhecer, que nós temos aqui no Brasil, e ele é perfumado, tem gente que chama de dama da noite, mas não é, é a Madre Silva, tá? Tem gente que chama de dama da noite. Para quem vai servir o Ronês? Saudosista, gente, tá? Aquele preso a acontecimentos do passado, que vive, porque como era bom, porque isso, porque naquela época, porque eu era feliz, está sempre olhando lá atrás e não põe o pé aqui e não olha no momento, né? Ele nos ensina a viver o aqui e agora e olhar lá para trás, trazendo a sabedoria do aprendizado para o hoje, para o aqui. E não nessa lamúria, porque era bom, porque isso, porque aquilo. Interessante, numa das literaturas sobre os florais, eles dão um exemplo da mulher de Ló, vocês já devem ter conhecido. É a história da Bíblia, mas é muito conhecido, né? Que a mulher de Ló, contrariando a ordem de um anjo,
na fuga de Sodoma, e o anjo pediu que não olhasse para trás quando eles fugiram de Sodoma, né? Que não olhasse para trás. E ela olhou, tá? E ela foi transformada numa estátua de sal. Ficou lá e o marido continuou. Então, eles mencionam isso para ver que você só ficar se lamuriando, olhando lá para trás, não te traz nada, a não ser quando você traga conhecimento do passado para te ajudar no presente, né? White Rose, tá? Essa rosinha bonitinha, que é a rosa silvestre. Esse floral é para aquela pessoa apática, tá? Acomodada e desmotivada. Não é uma pessoa depressiva, vamos dizer assim, mas sabe, acomodada, para ela tanto faz. Esse floral vai trazer vontade de viver, entusiasmo, que essa pessoa apática não tem, né? E alegria. Como eu falei, não chega a ser uma depressão, mas a pessoa acomodadona vai trazer um up, uma energia, fazer a pessoa se sentir um pouco mais feliz, tá? Mais animada. Vamos lá. O outro, o olive, é a florzinha da oliveira. Esse floral, ele é para um esgotamento físico ou mental, porque às vezes a gente está com cansaço físico, mas identifica, poxa, também trabalhei para caramba, né? Cansei. Ou então um cansaço físico, porque você usa muito a mente, você tem que pesquisar muito, tem que estudar muito. Ele vai dar uma grande ajuda também. Ele age como um tônico natural, desenvolvendo as reservas de energia que precisamos para nos reerguer e não desanimar. E aí existe, ele é um relaxante que permite se sentir mais tranquilo e aliviado do peso, né, daquilo que incomoda. E aí eles aludem também a passagem bíblica de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Como todos sabem, né? Jesus esteve lá no Monte das Oliveiras, quando já estava muito próximo dele ir para a sua fase final da sua missão, né? E ele teve lá no Monte das Oliveiras em prece e também para se fortalecer, para se preparar ao que ele ia passar. E então ele estava exausto, ele estava num momento assim, vamos dizer, pesado, né? Era Jesus, mas ele também tinha a parte humana. E ele teve aonde? No Monte das Oliveiras. E essa energia, vamos dizer assim, a ressonância das oliveiras fortalecia. E Jesus procurou o Monte das Oliveiras. Isso eles fazem alusão para a gente lembrar também, né? O White Chestnut é uma castanheira também. Dr. Bach trabalhou com várias castanheiras, vocês vão ver, várias castanheiras. Para aqueles atormentados por pensamentos repetitivos. Sabe aquela pessoa, ou né, às vezes a gente mesmo, fica com uma coisa, um problema na cabeça e aquilo fica repetindo. Aí vai e volta, vai e volta. Pensamentos repetitivos e que te incomodam, tá? Ele reorganiza e aquieta a mente estressada. É, ele tira as preocupações excessivas, porque às vezes a gente está preocupado excessivamente, não tem por que ser tanto, né? Para os que racionalizam demais, olha só, a pessoa que é muito racional, é importante estar tomando esse floral, tá? White chestnut, é a castanheira branca. Aí vamos para o mustard. O mustard, inclusive, uma vez, logo antes de eu entrar para o trabalho da BRAP,
a Edna me ajudou a falar e eu falei exatamente sobre o mustard, né, Edna? O que que o mustard vai trazer? O mustard, quem precisa dele? A pessoa que sente uma tristeza muito grande, que vem lá do fundo do peito, e muitas vezes ela fala, mas não tem motivo para eu estar com essa tristeza. Da onde vem isso, né? Pode ser uma tristeza que venha dessa vida ou de outra, mas ele bate assim profundamente, né? O mustard, que é a florzinha da mostarda, né? Dissipa aquela nuvem negra que paira sobre a cabeça dos propensos ao desânimo e à depressão, sem causa aparente. Porque se você fica nessa tristeza por muito tempo, óbvio, você vai acabar entrando numa depressão, né? Então você sente essa tristeza, mas vamos tomar um floral, vamos rever sobre isso. Existe tanta literatura maravilhosa, né? E dentro da área da psicologia tem tantas ferramentas para ajudar, né? E não ficar nessa situação. Bom, o chestnut bud, esse de baixo, que é outra castanheira. Aí é o botão de uma das castanheiras. É um botãozinho, tá? Quem vive repetindo os mesmos erros e diversas situações em momentos da vida. Sabe aquela pessoa que vive procurando sempre o mesmo tipo de relacionamento e vive quebrando a cara, vive fazendo certas coisas que sabe que não fazem bem, que machucam, que tiram ela do prumo e estão sempre fazendo as mesmas coisas? Eu digo, sabe aquela pessoa que vive tropeçando naquela pedra a vida toda? É para esse tipo de pessoa. Ele desenvolve e aguça a capacidade de registrar e aprender com as experiências vividas ou observando a vivência dos outros. Quer dizer, você já tropeçou, machucou o dedão? Opa, eu vou prestar mais atenção. Eu não vou mais por esse caminho da pedra, porque eu vou me machucar. Então, esse floral vai trazer essa vivência, essa experiência de que traz lá do que você passou para não fazer novamente. Ele traz sabedoria e compreensão, que você para de ficar cometendo os mesmos erros, né? Tá. Vamos para o grupo da solidão. Water Violet é aquela pessoa, é o primeiro lá, é a violeta da água. Para a pessoa reservada e isolada, a pessoa que não se intera muito com outras pessoas, tá? Às vezes a gente vê uma pessoa assim, e nos parece fria e orgulhosa, né? Você fala, ah, aquela pessoa é arrogante, orgulhosa. É uma característica dessa pessoa que se retrai porque ela não quer entrar em conflitos, ela não quer participar, tá? Ela é observadora e centrada e bem resolvida, só que ela se isola. Então, esse floral vai fazer com que ela não tenha esse medo e comece a interagir e saia desse casulo, né? É, eles dizem que esse floral é muito bom para os psicólogos, os terapeutas, para os conselheiros, porque vai fazer com que você escute sem estar se intrometendo, mas para poder ter essa confiança de que esse relacionamento, porque tem que haver esse relacionamento com os terapeutas, com os conselheiros, psicólogos, né? Então é muito bom. O empates foi um dos primeiros florais, acho que o primeiro floral que o Dr. Bach sintonizou. A pessoa agitada, irritada, tropeça no próprio passo. Vai. Te pede uma coisa, você levou um pouquinho, eu já fiz. Não tem paciência de esperar e sai atropelando. Ele dissolve a irritabilidade, acalma os que vivem brigando com o mundo
ensina a ter um ritmo mais tranquilo. Age como um ansiolítico natural. Esse floral é Otília, maravilhoso para todo mundo. Otília, Todo mundo. Oi. esse aqui é o para quem é mais rápido que rapidamente. Eu. Eu, né? Eu morro de rir porque você se identifica muito bem. Ó, amiga, já falei para você, esse floral é para você tomar na vida, na veia a vida toda. Vamos embora. O header. O header é para pessoa carente e infeliz quando fica só. Meu Olha, Deus. a pessoa não pode ficar só. Vamos para o outro, é o outro já. Não, peraí, é que Não, saiu não, pera aqui. lá. Não, acho que saiu. Esse daí é o do para os que têm medo. Não, Pera um pouquinho. ou Já eu vou. pulei aqui. Tá vendo aqui, ó? Foi falar do empates, pronto. Aí, header. Esse daí é o da solidariedade. Ah, é o header, isso. Olha, eu sabia que tinha o header aí. Aquela pessoa que não gosta de ficar só, tá? Por quê? E carente. Ela precisa falar com alguém. Ela fala, vocês conhecem aquela pessoa que quando você encontra, você fala, bom dia, como você tá? Ah, eu tô bem, e já desencadeia, e começa a falar. Aí você vai falar, ela te interrompe, fala, e não deixa você falar. Em vez de haver um diálogo, é um monólogo. É uma pessoa que não para de falar. Ela tem uma necessidade muito grande. E isso porque ela quer ser notada. Ela está ela tá no auge da coisa. O umbiguinho dela está assim mostrando, né? Esse floral vai diluir a carência do que não suporta a solidão, perfeita para os que querem ser o palco das atenções. Ó, não sabe ouvir no estado negativo, né? Não permite que o outro fale. Isso vai trazer um foco maior de que, pera, deixa eu escutar, tá? Vai suprir, porque isso é carência pura. A pessoa que precisa do header, uma pessoa muito carente. Vamos lá. Agora, qual é o outro? Alta sensibilidade. Alta sensibilidade, influências e ideias alheias. O agrímone. O agrímone, eu tinha até falado no começo, ela esconde os problemas usando uma máscara. Então, nós até falamos que esse é um floral para quem usa máscara. Sabe aquela pessoa arroz de festa? Onde ele chega, ele está alegre, ele movimenta, ele agita, ele está sempre feliz, mas isso é uma máscara. Lá dentro, a coisa está pegando. O floral vai ajudar a pessoa se pôr a cara com quem é. Ajuda a respeitar seus próprios sentimentos e ser espontânea e honesta consigo mesma. Não precisa ficar mostrando os dentes o tempo todo. O Centauri, como eu disse para vocês, é o que não sabe dizer não, tá? Vai trazer confiança e capacidade de se impor, de trazer a sua verdade interior, né? O Walnut, vulnerável a influências externas, fortalece a individualidade. Esse floral, ele serve também como uma proteção, tá, gente? Quando você está precisando, porque está tendo energias também que não são muito boas, o walnut vai estar te ajudando. Quando ele ajuda? Ele é bom para o bebê quando começa a aparecer o dentinho, porque é uma mudança na situação de um divórcio, né? A pessoa que separou, uma mudança de emprego, enfim, mudança de uma forma geral, o walnut vai ajudar muito. O holly. O holly é aquela florzinha que a gente vê de Natal, que tem muito nos enfeites de Natal, né? Que normalmente é lá da Inglaterra. Que o estado negativo dele é ciúme, inveja e desconfiança? Quem precisa de óleo? A pessoa que tem inveja, ciúmes. Que ele vai fazer? Vai purificar os sentimentos e auxiliar a restaurar o que temos de sagrado. Até porque Holly, em inglês,
é sagrado, né? Significa sagrado, tá? É, ele vai trazer a natureza crística do amor. Eu digo que esse floral vai trabalhar para trazer para a gente o amor incondicional, que nós não sabemos o que é, né? Então, é um floral maravilhoso e de muito uso também, né? Bom, esse daí já falei todos. Agora é o desalento e desespero. O large, sentimento de inferioridade, que acha que é incapaz. Ele vai integrar força e potencialidades internas, dissolvendo o negativismo, tá? Vai fazer você confiar em você mesmo, tá? Paine. O Paine é do Pinheiro, esse nós temos, né? Inclusive no Brasil. Culpa e arrependimento. Ele vai trabalhar isso. A pessoa no estado negativo de culpa e arrependimento precisa desse floral. Ele traz de volta o amor próprio também, a autoaceitação e a capacidade de se perdoar e esquecer o que não pode ser mudado. Então, vai ser muito bom o trabalho dele. O elmo é quando o fardo está muito pesado. Ele não consegue carregar aquele fardo. Está muito pesado, não aguenta mais. Ele vai resgatar a autoconfiança e a determinação e a perseverança de que aquilo é temporário e que passa, que vai passar, tá? Traz força para você cumprir o que você tem que fazer. Outra da castanheira, Sweet Chestnut, desamparo e um sofrimento insuportável. A Sweet Chestnut, essa castanheira, é aquele sofrimento de alma que você não aguenta, é uma dor profunda. Ajuda na transmutação do padrão dos pensamentos e emoções e fortalece a esperança, tá? O Star of Bethlehem, essa estrelinha que está bem para nós agora da época do Natal. Star of Bethlehem significa estrela de Belém, tá? O nome já diz, né? Ela vem trabalhar traumas, tá? Ela vem reconectar corpo e alma depois de processos traumáticos. E tanto é que ele faz parte do Rescue, né? Que ainda vou falar para vocês. Ideal para início de psicoterapia, porque a pessoa já vem. Fala, Edna. Falta só 15 minutos, tá, Otílio? Tá, tá. Vou acelerar. E o Willow é para ressentimento e amargura, tá? O Willow é o nosso chorão, tá? É a flor do nosso chorão. O oak, para a pessoa que vê, trabalha, trabalha, trabalha e não respeita os seus limites, tá? Vai fazer com que você entenda que você não pode extrapolar, você tem seus limites. O crab apple é a flor de uma macieira silvestre também. Para quem tem aversão de si mesmo e a mania de limpeza, ele eleva a autoestima comprometida por sinais, algumas vezes até de defeito físico. Sabe aquela pessoa que tem mania de limpeza e limpa, 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 limpa? Ele vai dar ajuda muito boa para isso. Vamos lá. E Esse aí agora também, é o esse aqui, o Krebe é o floral da limpeza do bar, e é também para pessoa que sente suja por crenças religiosas, suja, exatamente. suja por sexual, né? Questões E sexuais. suja por situações internas, emocionais e físicas, né? Nos dois aspectos, ele vai ajudar muito. E por tabela, vai ajudar na autoestima, tá? Vamos lá para o outro, seria o bem-estar dos outros, tá? O tícore em estado negativo
corre o risco de oprimir, castrar e sufocar de tanto querer cuidar do outro. Nós chamamos o floral da mãezona, que mãe sufoca filho, né? De uma certa forma. Então, ele vai ensinar você não sufocar, a respeitar o outro, tá? Deixar a pessoa aí viver. O Vervine trabalha o fanatismo e a irritabilidade. Aquela pessoa que quer te convencer da verdade dele, não respeita o próximo, tá? Vai precisar de Vervine. O Vine, a pessoa no estado Vine é dura com as demais e passa por cima de quem atrapalhar suas denominações. Só que são grandes líderes, gente. Então, olha só, existem dois aspectos. O lado negativo do Wein, o exemplo é Hitler, que tinha um domínio das pessoas, mas levou para o lado mal. O lado positivo de Wein, Gandhi, Buda, Jesus Cristo e Moisés. Tinha domínio sobre o povo, mas para o bem, né? Que eles fizeram. Vamos para o Beat, o crítico e intransigente. Ele traz maleabilidade e soltura ao tipo exigente, reduz a exigência, tá? A pessoa, quando tem problema de joelho, de travamento, esse floral vai ajudar. Por quê? É rigidez e ele vai trabalhar. Esse é o floral que é feito da água da gente lá, da aguinha. E agora nós vamos falar um pouquinho do resto. Dr. Bach, ele tem o resto agora, isso. Dr. Bach, ele fez esse emergencial, que é um floral feito desses florais que eu já falei para vocês, ó, que dá um socorro imediatamente, tá? O que que acontece? Ele percebeu num atendimento que ele foi fazer, ele usou o resco. Tinha um pessoal que sofreu um naufrágio, dois marinheiros, e ele estava, nesse momento, na praia, quando essas duas pessoas foram resgatadas. E um deles estava desmaiado. E ele pegou o resco, pingou na boca, assim, nos lábios dessa pessoa. E essa pessoa começou a voltar do desmaio. E ele começou a preparar o resco, dando gotas de 30 em 30 minutos para levar essa pessoa até o hospital, até o hotel que tinha mais próximo para ser atendida. E essa pessoa começou a falar e chegou bem até ter o atendimento médico. Então, quando você usa isso para uma pessoa que foi acidentada, num local de luto, que a pessoa está num desespero, de dor muito grande, de trauma muito grande. O resto é de grande ajuda, gente. Tem ajudado muito. E ele deixou esse legado para nós. Aqui no estado, nós temos dois, que é o Sistema Floral Cerrado e Pantanal. Aqui tem o cachorrinho, porque esse sistema, ela é veterinária também e terapeuta, e ela tem uns florais maravilhosos que funcionam para os animaizinhos, muito bom. E o Sistema Aqua, que não é de flor, gente, que é da água. Lembra que eu falei, doutor Bá? Tem um floral que não é flor, que é da água. Esse Sistema Aqua trabalha com isso, tá? São os dois que nós temos aqui. Vamos lá, Edna. Tá, terapia floral no sistema de saúde. Ela incorporou essa medicina desde 1976. É reconhecida desde 2019 como terapia complementar e interativa, né? Que eu sempre falo lá no Ismael, gente, é complementar e interativa. Não parem os tratamentos, né? Continua. As PICs, que são as práticas integrativas e complementares da saúde, no SUS, são regulamentadas pela portaria, né, 2084 de 2013,
Na prefeitura de Campo Grande já está ativa, nós tivemos uma equipe das terapeutas que já andou trabalhando, e no estado a movimentação também tem sido já para começar a estar trabalhando com isso. Vai ser de grande ajuda, né? Por que a contribuição? Bom, gente, diante de tudo isso que eu falei, acho que não precisa nem explicar por que ajuda tanto, mas vamos lá, que essa é uma área de vocês, né? De tudo isso que eu falei, ó. A palavra psicologia tem a origem da língua grega, é composta por psique, que significa alma ou espírito. E nós falamos que o floral é remedinho para a alma, para o espírito, né? E logos, que significa estudo, conhecimento ou razão. Na tradução literal, estudo da alma ou conhecimento do espírito. E hoje em dia a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais, incluindo cognição, emoção, motivação, aprendizado e desenvolvimento. Então, vocês vejam por que a terapia tem sido de grande ajuda nessa área da psicologia, quando vai para o atendimento da psicologia aí, porque ela faz esse trabalho, ela está dentro desse contexto, né? Tá, vamos falar alguma coisa do Dr. Bach, ele deixou algumas frases, né? Ele dizia que o médico do futuro terá dois objetivos principais. Primeiro será o de ajudar o paciente a alcançar um conhecimento de si mesmo e apontar-lhe os erros fundamentais que ele possa estar cometendo, as deficiências de seu caráter, que ele teria de corrigir, e os defeitos de sua natureza, que têm de ser erradicados e substituídos por virtudes correspondentes. Então, veja que trabalho lindo, né? A filosofia dele. Vamos lá, tem mais, acho que umas frasezinhas aí. O propósito dos florais é de ajudar as pessoas a compreender que são responsáveis por sua saúde, bem-estar e por encontrar seu lugar nesse mundo. Que o trabalho das psicólogas também são as ferramentas que vocês dão, olha, como lidar com essas situações, né? Que os florais tentam fazer também. Vamos lá. Dois tipos de dores, né? A dor física e a dor mental. As duas, a dor mental é a mais penosa, nós sabemos disso, né? Porque a física a gente vai atrás do médico, do curativo, do remédio, a mental é mais complicadinha, né? Dr. Bach identificou arquétipos, sentimentos e comportamentos familiares em todas as culturas de qualquer época, em seu conjunto de florais. Então, veja, ele teve o cuidado de ver isso, tá? De estar trabalhando dentro desses arquétipos. O grande postulado que se segue é a compreensão da unidade, isso fala de Dr. Bach, né? De todas as coisas. A compreensão de que o Criador de tudo que existe é o amor, e de que tudo aquilo de que temos consciência é seu infinito número de formas, manifestação desse amor, seja ele um planeta, um seixo, uma estrela, uma gota de orvalho, um homem, ou uma forma mais elementar de vida. Veja que filosofia linda, né? Aí nós temos as referências, né, do livro do Dr. Bach, tirado de uma médica psiquiatra, esse primeiro, e do Herrling, que seria dos ensinamentos do curso que a gente faz de Bach quando começa essa formação, gente. E tá aí, eu estou nessa terapia há mais de 20 anos, há uns 25 anos. Sou apaixonada porque vejo, eu tomei floral e percebi há muitos anos atrás e sei que é de um trabalho maravilhoso. E espero que vocês tenham conseguido entender o porquê é importante e como faz bem para quem vai estar começando no tratamento aí com as psicólogas, né? Bom, Isso, Edna.
Se alguém quiser perguntar alguma Agora, coisa, a gente pode perguntar assim e a gente vai dizer o que que ficou para cada um, tá? A gente tem esse hábito, isso, não, tá? isso. Ah, sobre o livro do Dr. Bach, aquela primeira referência, o livro é excelente, né? Ele fala muito do perfil espírita que o Dr. Bach tinha, né? E Sim, só que quando ele tinha esse livro explica isso. Quando ele tinha aquela proposta de que a própria pessoa poderia se auto verdade. prescrever, Uhum, mas só que tem um uhum. detalhe: só poderia ser pessoas que têm já o processo de autoconhecimento em desenvolvimento ou desenvolvido. Exatamente. Só nesse caso. Isso que É eu notei, né? Porque esse livro é muito verdade, relação a isso. Então, se a pessoa tem verdade. um processo bem adiantado de autoconhecimento, ou já é uma pessoa bem resolvida mesmo no seu autoconhecimento, aí ela tem condições dela mesma se prescrever. Se não, vai ter que Certo, utilizar o recurso dos terapeutas, né? dos terapeutas, verdade, verdade. É isso aí. Acho que é isso. Que é E aí, Olga, Denilce, Murilo. sim. Fala para Olga, eu não esqueci de você, não. Vou te ligar, tá? Olhando aqui, né, a gente percebe que algumas coisas a gente poderia tomar já de litro, né? Ô, Murilo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu Ah, comecei a estudar, o primeiro curso que eu fiz é o curso de barro, o primeiro que a gente faz, né? Estudando a aham. filosofia e tudo mais. Eu falei, gente, ó a pergunta que eu fiz para quem tá. Pode pegar todos, bater e tomar os 38, porque a gente se encaixa, né? Sim. Tem, em alguns momentos você se encaixa, mas não, devagarzinho a gente vai percebendo as prioridades, né? O que está Ah, mais certo. forte na gente. Tanto é que quando eu faço uma anamnese, que eu vou começar a atender alguma pessoa, eu digo assim: olha, a terapia floral é como uma casca de cebola. Eu vou tirar a primeira casquinha, tá? Nós vamos começar por ela. Depois a gente vai entrando. O que está pegando agora? O que está machucando? O que está doendo agora? Porque senão não dá para começar, né? Mas no começo, que nem você falou, você vai se identificando. Puxa, mas eu tenho isso. Só que são momentos, né? Ou tem alguns que são Sim. características nossas, temperamentos nossos, né? E Então, é mas por doutor aí. Bach, segundo a literatura, o doutor Bach, ele aconselha que é no máximo 6, né, de uma vez. Seis, é. Se É, já, bem que hoje, sabe, Edna, a gente já tem trabalhado, quando a gente vê esses cursos que o pessoal que já está há mais tempo, que vem de fora, a gente pode estar dando uma complementada a mais, sim, desde que a Uhum. gente saiba colocar esses florais. Não pôr coisas diferentes. Por exemplo, eu vou focar num medo e o outro eu vou colocar em decisão. Não, eu tenho que trabalhar dentro daquilo. Se eu estou focando medo, então eu vou pôr os florais que vão estar trabalhando aquilo. Então, até pode passar um pouco, tá? a gente percebe, então, fazendo assim que ficou para mim agora, né, dessa fala, é a essência, né, entre aquilo que a gente percebe. Isso é veneno, isso é remédio, é a dose, né? E, Exato. e dentro da acupuntura também. Eu falei assim, nossa, mas essa dor aqui apareceu, ela é nova. Eu falei, não, aquela era maior. E o cérebro percebia a maior. Agora que você aliviou essa maior, aparece a outra, que você não percebia, né? Estava Então, encoberto. estava Uhum. encoberto, né, por uma dor maior. E É, esse canal de dor que está levando o estímulo da dor até o cérebro, né? Então, assim, fiquei maravilhado mesmo. O é, quanto tem de psicologia, né? Na, muito. na abordagem, no sentido de o quanto se estudou o comportamento, né? E isso trouxe em benefício para a humanidade. E ali não tinha indecisão, não tinha insegurança, né? Tinha realmente um posicionamento firme daquilo que ele veio fazer.
E eu acho que é isso que às vezes nos falta, né, como ser humano. Não é o que a gente quer em termos de ego, né, mas o que que eu nasci para fazer? Que, né, eu planejei lá. Então, assim, juntando psicologia e florais, dá para a gente fazer, né, um grande trabalho junto, né? Sim. Isso ficou para mim. Obrigado. Olga Denilce. Para Conhece já o mim, floral, terapia floral? Já conhecia? eu já conhecia, já, já tomei Ai, florais gente, durante bastante tempo. eu quase não estou escutando vocês aí. Vê se tem alguma coisa aí. Está Tá muito normal, baixo. Otília. Tá normal aqui. Hã? Tá Hã? normal. Tá Melhorou, normal Tina? aqui. Então, o meu está tão baixinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Às vezes o seu celular tá no som baixo. Ficou tão baixinho agora. É, você deve ter abaixado o som. Está acontecendo. Deixa eu entrar outra vez aqui. Fala alguma coisa aí para mim. Deixa eu ver. A Olga tá falando. Então, Otília, eu já tomei florais e gosto muito, Então, eu né? Uma quase não estou energia. conseguindo escutar. Outra vez, dando BO aqui. Mas pode falar, Olga. Eu vou. Então, eu já tomei florais, gosto muito, acho que é uma Ai, energia gente. muito Espera um sutil, muito pouquinho. boa. Vou ter que mexer outra vez. Espera um pouco. Também pode ser que você veja na gravação depois e deu feedback para Olga. Estava perfeito, eu estava escutando vocês bem. Agora está muito baixinho. Deixa eu mexer no volume aqui. É no Quem volume sabe? mesmo. É no Vou pôr no volume. máximo aqui. Fala alguma coisa, Ed. Oi, tá me ouvindo? Tô, mas assim, bem baixinho. Muito baixinho. Muito baixinho. E eu não mexi em nada Então, aqui, ó, né? eu acho que então, Otília, a Olga fala, fica gravada e depois você vê o que que é que a Otília Denilson falou, tá bom? Tá, Ok? Tá? isso, Ok. Vai isso, lá, Eu, Olga. isso. eu gostaria mesmo E era de agradecer depois eu e vou de, conversar com a Olga também, né, Olga? A sim, gente esclarece mais também. Mas parece que o começo e o fim aqui parece que deu BO. Não sei por quê. Aí, E eu nem vamos mexi aguardar ver o nada que que a aqui. Olga vai falar, Otília, só um pouquinho, para ficar gravado. então, queria agradecer, Otília, pelo conhecimento que você trouxe hoje, porque eu já tomei florais, gosto muito, e acho que é uma terapia muito importante para para os movimentos sutis do nosso desenvolvimento, né? Eu sou testemunha que florais funciona realmente. A gente precisa ter um nível de atenção para perceber as mudanças, porque as mudanças são sutis, são gradativas, mas é maravilhoso. E o que fica para a gente é assim, que nós podemos nos auxiliar, né? A psicologia ela tem um trabalho profundo, mas as terapias integrativas elas podem nos dar uma ajuda, né? Assim como às vezes há necessidade de medicamentos alopáticos, né? A gente também pode recorrer às terapias integrativas, porque elas são auxiliares e muito importantes, né? Muito importantes mesmo. Então, queria agradecer por essa aula magna hoje. Obrigada. Imagino, eu espero que tenha, pelo menos, elucidado um pouco melhor vocês aí sobre a Foi terapia muito floral, bom. porque é muita coisa, é muita informação, mas eu queria que vocês soubessem de cada florzinha dessa, sabe? Porque o quanto elas são importantes, né? E quanto elas funcionam. E uma coisa que acho que eu não mencionei, mas
ela trabalha através de ressonância. Então, quando você toma esse floral, vamos supor, um desses do medo, a ressonância dessa florzinha, do floral que você tomou, entra em ressonância com a tua alma. E isso faz com que venha a consciência. Você fala, opa, mas por quê, né? Você acaba arrumando, ajeitando os seus defeitos, como fala o Dr. Bach. Vamos olhar nossos defeitos e corrigir, porque são eles que nos adoecem, que nos Sim. desequilibram, né? Então é Denilson, maravilhoso, tá? Espero que eu tenha conseguido passar um pouco. Agora, Você, tem muita coisa boa para pesquisar, Otília, eu vou tá? passar para a Denilson que a gente passou das 9 horas, tá? Eu quase não estou escutando. Então, vamos deixar para eu depois escutar na Ah, gravação. Denilson, fala para nós então que ela não está escutando. A Olga falou praticamente tudo que eu ia falar. Também já uso, já fiz uso. O floral é maravilhoso. Eu sempre gosto de ouvir mais, né? Sempre reforça o que a gente já conhece. É um tratamento muito sutil, mas de muito benefício, né? Então, também só agradecer pela Otília mais uma vez trazer essas informações tão importantes. E a Bá, né, que nos proporcionou É. estar hoje podendo usufruir dessa ferramenta aí, terapêutica. É isso aí. Eu vou então parar a gravação. Obrigada, Otília. Sempre muito bom te ouvir.